O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos creram nele e lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos na 3ª semana desse tempo penitencial que chamamos de Quaresma, que são 40 dias que nós somos convidados a nos preparar e tomando o remédio que Jesus nos deu e que é eficaz contra o pecado, que é o jejum, a esmola e a oração. E aí nós estamos nessa caminhada. Vamos fazer uma retrospectiva. Quando iniciamos esse tempo forte e sagrado, nós fomos convidados a tomarmos este remédio. E tomando esse remédio sem precisar de dar a receita para o outro, porque nós temos um costume de querer sempre dar a receita do remédio que tomamos para o outro, e nós não somos médicos. Mas Jesus nos deu o remédio e disse que quando você jejuar, não precisa ser uma traca, ficar falando para todo mundo, fazendo cara de piedade porque você está jejuando, porque o vosso Pai que estás no céu sabe de tudo. Quando você der as esmola, não precisa bater palmas, dizer para o outro que você fez uma obra de caridade, para que o outro veja que você é uma pessoa boa. Somente o vosso Pai que está nos céus deve saber, então é preciso eliminar as vaidades. Aí depois nós ouvimos Jesus também falar da nossa oração, que precisamos ser homens e mulheres de oração, mas não precisamos também ficar anunciando aquilo que estamos orando,
porque cada um de nós temos a nossa particularidade nas nossas orações pessoais. Muitas das suas orações você não gostaria que fossem reveladas. Tanto é interessante que nós revelamos as orações que vocês trazem, a maioria é para os falecidos. Você nunca revela ali nas intenções para tornar público, rezar por você no sentido de algum pecado, problema no casamento. Então você não precisa anunciar, dizer para todo mundo aquilo que você está vivendo. Então o Senhor fala: o vosso Pai que está no céu sabe de tudo. E aí nós vivemos o primeiro domingo, domingo das tentações, porque 40 dias nesse nosso deserto espiritual, nós seremos tentados, assim como Jesus foi tentado, nós também seremos tentados para esmorecermos, não continuarmos firmes. Deixa para lá, para que eu vou fazer? Tudo bem, né? Eu esqueci, comi mesmo. O inimigo vem para tentar você e mostrar que os prazeres da carne, os prazeres do mundo, devem estar em primeiro lugar na sua vida. E o Senhor vem nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e que nós possamos passar esse deserto, eliminando do nosso coração e do nosso pensamento tudo aquilo que é demoníaco. Pois no segundo domingo foi a transfiguração do Senhor. Então nesta caminhada, aí Jesus vem para nos fortalecer, mesmo sabendo que nós temos as tentações, as dificuldades. O Senhor vem para nos fortalecer na nossa caminhada, e Ele sobe ao monte e se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João, que é Ele nos mostrando o porquê de deixarmos o pecado, o porquê de fazermos o nosso deserto espiritual, porque a glória é muito maior. Então Ele deu, como o padre disse, uma amostra grátis daquilo que é o futuro da nossa vida de cristãos nessa caminhada, mas que nós já podemos desde já nos ressuscitarmos para uma vida nova, isto é, desde já abraçarmos a cruz, que é escândalo para os judeus, mas para nós é sabedoria de Deus, porque é na cruz que Jesus nos salva, nos resgata. Então nós somos chamados a nos transfigurarmos a cada dia. E hoje o Senhor vem nos mostrar a importância do templo, a importância desse espaço físico. E Ele vem dizer que nós somos chamados a não fazer da casa do seu Pai um comércio. E aí você já pensa assim: mas eu fui em Aparecida, em Trindade, São Bom Jesus da Lapa, e lá tem um comércio muito grande. Mas tenho certeza que nenhum dos padres estão vendendo os sacramentos, a graça de Deus nós não vendemos. O Senhor, antes dele fazer esse chicote zeloso, ele começa a observar tudo aquilo que estava acontecendo. Para você fazer as suas ofertas no templo de Jerusalém nesse período, você não poderia levar a oferta, a moeda romana,
porque tinha a insígnia do imperador. E o que deveria entrar no templo deveria ser tudo purificado. Então os judeus já tinham aí a sua moeda própria, por isso dos cambistas. E que você sabe muito bem, meu querido irmão, que isso não é novidade para você hoje, também não era na época, que os cambistas também têm as suas taxas. E os cambistas não são os sumos sacerdotes. Da mesma forma também, era muito dificultoso levar os animais. Você vinha numa caravana e que era dias e dias, então tinha essa dificuldade no transportar os animais, atravessar o deserto. Então era muito mais fácil adquirir. E aí surge um grupo de pessoas também em volta do templo, explorando o povo de Deus. Então nós vamos ver que as pessoas foram aproveitando para explorar o povo de Deus. Por isso que Jesus fez esse chicote zeloso para expulsar tudo aquilo que não é de Deus, da casa do seu Pai. Então Jesus, ele não pretendia simplesmente destruir, mas ele veio para purificar. Jesus não é um símbolo de um ser desesperado, que se contenta apenas em eliminar para denunciar os erros, mas nesse momento ele representa o seu compromisso de cuidar das coisas do Pai, pois essas coisas são melhores para garantir a vida do seu povo. Por isso ele fala que não devemos fazer da casa do seu Pai uma casa de comércio. Nós sabemos que Jesus aqui, ele não está eliminando a manutenção do templo. Mesmo naquela época precisava de pessoas para limpar o templo, e o templo ele era imenso, então tinha muitas pessoas que trabalhavam no templo e que precisava de manter a sua família, como hoje em dia também. A manutenção do templo faz parte da vida da comunidade. Estamos em obras, então nós necessitamos das moedas para cuidar desse nosso espaço físico, porque tanto no templo de Jerusalém como aqui nesse templo, nós temos aquilo que é mais sagrado, que é Jesus na Eucaristia, mas para que ele chegue a ser Jesus sacramentado é preciso do altar, assim como tinha no templo o altar. Aqui nós também temos o altar, esse lugar sagrado da nossa comunidade eclesial. Então aqui é o lugar em que nós precisamos cuidar, porque o próprio Senhor, ele fala do zelo pela casa do meu Pai. Então nós precisamos zelar da casa de Deus. E aí nesse nosso zelo, aí nós precisamos fazer uma retomada das Sagradas Escrituras. E hoje, se eu faço parte desta comunidade e que eu devo zelar pelas coisas de Deus, eu sou esse templo vivo, porque o Espírito de Deus habita em mim. Então eu preciso destruir de dentro de mim, aí vem a destruição, eu destruir de dentro de mim tudo aquilo que não condiz para a vida de um filho de Deus. Então eu preciso tomar consciência para destruir, eliminar certas coisas da minha vida que não condiz com a minha realidade de cristãos.
Nós não somos bipolares. Grava isso na tua cabeça. Nós não somos bipolares para vivermos uma dicotomia. Nós somos filhos de Deus e somos chamados de cristãos, ungidos de Deus. Então nós somos chamados a viver os mandamentos do Senhor. O templo ensina, a igreja ensina, e nós ouvimos muito bem esses mandamentos. Hoje na primeira leitura do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. E os mandamentos da lei de Deus, nós podemos confrontar com os mandamentos do mercado, os mandamentos do mundo, os mandamentos que regem esse mundo capitalista, selvagem. A lei de Deus diz no seu primeiro mandamento que somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Deus sempre está em primeiro lugar na nossa vida, Ele é o top, sempre em primeiro lugar. A lei do mercado é: adora o Deus dinheiro, Ele te dá prazeres. Você com dinheiro pode comprar tudo o que você quer, inclusive oprimir tantas outras pessoas. Você pode viver os seus prazeres. Então o mercado vem dizer que você deve ser consumista e olhar para o outro como objeto de compra. O segundo, e aí tem tantas outras coisas para você refletir. Você tem cabeça, é para isso, é também para pensar. Eu falo algumas coisas, você pensa tantas outras também, em cima daquilo que a igreja nos orienta. Segundo mandamento, fazendo assim uma recordação, porque você já conhece a todos de cor, de coração: não tomar o seu santo nome em vão. A lei do mercado diz que nós podemos tomar o nome de Deus em vão para justificar as guerras, as corrupções, os erros. Nós vamos observar isso muito bem. Alguns governantes e algumas pessoas justificando os seus crimes em nome de Deus. O terceiro mandamento diz que é guardar domingos e dias santos. E a lei do mercado diz que não é preciso guardar o dia do Senhor. Você pode trabalhar todos os dias, pode ser escravo do mercado, não precisa de família, não precisa de nada. Então você, de acordo com a lei do mercado, você é um escravo deles. Você é um escravo desse mundo capitalista. E aí vocês aprenderam aqui que é guardar domingos, é para vir na igreja todos os domingos e dias santos. Quando você não vem, é pecado. E aí você levanta e comunga, é pecado. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. Se você não veio, o que você amou mais do que a Deus? O trabalho? O churrasco? As visitas? Então você não ama a Deus acima de tudo. Você é idólatra. Domingo, com visita, sem visita, a gente vem para a igreja. É dia do Senhor. Você não tem escritura desse dia. Esse dia é exclusivamente do Senhor. Por isso que o mundo, a lei do mercado, diz que não precisa guardar o dia do Senhor, porque quer te escravizar e tirar você da família e do seu justo descanso.
Quarto mandamento, honrar pai e mãe. E o que a lei do mercado diz, a lei do mundo? Ela vem para desmantelar a família. Não precisa honrar pai e mãe, não precisa se preocupar. Você é único, você é um indivíduo, tem que se preocupar somente consigo. O corpo é seu, você pode até abortar. Então a lei, ela é bem sanguinária. A lei vem, pode aprovar ideologia de gênero, não tem problema. Então a lei vem, a lei do mercado vem para abafar a lei natural, a lei de Deus, que serve tanto para nós católicos como para aqueles que não são católicos, porque é uma lei natural, está intrínseco no ser humano. Depois, meus queridos, o quinto é não matar. E a lei do mundo manda matar e mata. Não só manda, como mata. De forma muito legal. Então nós vamos observar aí que hoje em dia já existe de forma velada a eutanásia, mas já existe de forma aprovada o aborto, e tantas outras situações que acontecem e que não se respeitam a lei de Deus, e que muitos cristãos são favoráveis à lei do mercado, à lei da sociedade, à lei do mundo, e diz que é assim com Deus. Já disse para vocês, e gosto sempre de lembrar vocês, que o inferno está cheio de gente boazinhas, bispos, padres, diáconos, e muitos de vocês também, não é só do meu lado não, também do seu lado, muitos, porque não pensa como Deus, pensa como os homens. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Hoje está bem desenfreada essa questão do sexo. Tudo é sexo. Até para vender um produto é sexo. É preciso sensualizar tudo. Inclusive até legaliza o adultério. Existe aí nas redes sociais esse lado legal do adultério. Alguns até querendo legalizar a pedofilia. Essa ideologia de gênero nada mais é do que isto. Legalizar. Então as pessoas querem dizer, nós não pecamos, é legal, o Estado disse. Se o Estado disse, eu vou cumprir. Então você fica com o Estado e não com Deus. É só fazer a opção. Deus nos fez livres, ninguém é obrigado. Nós somos livres de fazermos as nossas escolhas. Então nós somos chamados a viver na castidade, nada de fornicação. Que aí vai, não, padre, não sei o que é fornicação. Então vai saber agora o sexo antes do casamento. O sexo é abençoado dentro do casamento. Nada de adultério. Você casa fazendo uma promessa de fidelidade, amor e respeito em qualquer situação da vida. Você tem consciência. Na igreja de Jesus ninguém está em transe, ninguém usa ou qualquer artifício e que fala que veio na igreja e que não sabe o que aconteceu, a não ser que você dormiu, porque caso contrário, todo o culto nós estamos de forma presencial e de forma muito consciente. O sétimo é não furtar. Roubar hoje em dia é legal, está bem legal esse negócio de roubar, corrupção, nós vamos observar tudo isso.
O oitavo, não levantar falso testemunho. Na lei do mercado, o falso testemunho, as adulterações, as fake news, naturalmente isso é normal. O que tem? Denegrir a imagem do outro, o que tem fazer um fake nesse período que estamos vivendo? Causar um estresse na comunidade? Então nós vamos observar que fake news está em alta na sociedade, mas o Senhor diz que nós não devemos levantar falso testemunho. Somos responsáveis por tudo aquilo que falamos e praticamos. O nono mandamento é não desejar a mulher ou o homem do próximo, e o 10º é não cobiçar as coisas alheias. Hoje, a lei do mercado manda você cobiçar tudo através dos meios de propaganda, dos meios de comunicação, que você pode cobiçar, que você pode ter ciúmes, inveja, que você pode desejar. É isto que o mercado propõe para você, essa falsa felicidade, e que muitas pessoas acham que isto é o top da vida, e se esquece que está cada dia mais infeliz, fazendo aqueles que estão na sua volta infelizes, porque não vive conforme o Senhor nos criou. O Senhor nos fez seres espirituais. Digo para vocês, e vocês são inteligentes e sabem muito bem, qualquer ser humano neste planeta Terra adora um Deus. Seja as tribos indígenas da Amazônia ou da África, que nunca ouviu falar do Deus único e verdadeiro, eles adoram Deus. Seja os povos astecas, maias, incas, também tinham um Deus. Seja hoje, também apresentam tantos deuses. O ser humano é um ser espiritual, a ponto até de negar Deus. E o ser humano, ele escolhe se ele quer adorar a Deus verdadeiro na pessoa de Jesus ou ao Deus dinheiro. Cada um faça a sua escolha. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, meus queridos, Jesus nos diz que esse templo, mercado, deve ser destruído de dentro de nós. Por isso que a reação de Jesus diante dos vendedores e cambistas que comerciavam dentro do templo de Jerusalém é um alerta para que não façamos das coisas de Deus cabide para dar suporte aos nossos interesses pessoais. Ao mesmo tempo em que devemos respeitar a casa de Deus como lugar sagrado de recolhimento e oração, também precisamos fazer do nosso templo interior, que deve ser sagrado, porque Deus deve habitar no nosso coração, na nossa vida. Assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, nós também, com toda determinação, necessitamos expulsar do nosso coração tudo aquilo que possa fazer do nosso coração uma casa de comércio, onde flutuem os pensamentos maus, interesseiros, as más intenções. É necessário destruir tudo isto. Jesus, ele pede também para que nós repitamos constantemente: o zelo por tua casa me consumirá, demonstrando a Jesus que a nossa vida realmente estamos administrando conforme Ele espera o nosso interior. E este cuidado com o santuário interior, onde Deus habita, deve consumir o seu dia a dia, meu querido irmão.
desde as pequenas coisas até as grandes obras que você faz. Vimos que Jesus, ele irrita fortemente para pôr a salvo os direitos de Deus, a glória que só a Ele convém, o bem de todas as almas. Por isso, meus amados, nós não estamos sozinhos. É Deus quem nos fortalece na nossa caminhada. Ele nos conhece por dentro. Jesus tinha um chicote para defender as causas do Pai eterno. No nosso caso, no teu caso, quais são as armas nesta luta de paz, de amor e de alegria? Ou usando o que o próprio Jesus fez, um chicote. Sabe quais são? Que Jesus fez o chicote. Ele não comprou. Ele mesmo fez o chicote. Enquanto ele estava fazendo o chicote, ele estava observando o que estava acontecendo no templo. Depois, de forma muito consciente, ele, com seu chicote zeloso, ele expulsou aquilo que não fazia parte do templo. E você também é chamado nesse tempo a fazer o chicote e expulsar desse templo sagrado que é a sua vida tudo aquilo que não lhe convém. Mas de que forma? Para que você possa viver nessa luta de paz, de amor e de alegria. As armas são essas: a oração, a Eucaristia, a confissão, as penitências, o rosário, que é o terço de Nossa Senhora, Pai Nosso e Ave Maria, não é os outros terços, não. Você pode rezar o terço da misericórdia, mas tem que rezar o terço diariamente. A luta para eliminar os vícios que existem dentro de você e assim adquirir as virtudes, boas leituras, bons programas, bons filmes, boas músicas. Tudo isso você precisa escolher. Bem como também o trabalho diário, que deve ser bem feito com amor a Deus e com o desejo de servir melhor os irmãos e irmãs que são seus familiares. Os nossos pensamentos, sentimentos, ações devem estar sempre em sintonia com o Senhor. Ele que nos ensina no mais profundo do nosso ser, para que a nossa consciência não seja corrompida. Por isso, meus queridos irmãos, somos templos vivos, onde habita o amor, e não podemos desprezá-lo. Deixemos-nos ser penetrados hoje por esse olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, esse olhar que nos escaneia por dentro, diante de tudo aquilo que nós desconhecemos, mas que o Senhor nos conhece por dentro, por inteiro. Meus amados, que o olhar de Cristo penetre até o mais profundo das nossas trevas interiores, que o Cristo desça sobre você, naquele lugar que você tem medo de descer e de ir, e olhe por você e te cure, porque o olhar de Deus, Ele ilumina tudo, Ele cura tudo, Ele transforma tudo. Permita-se, nesse tempo, de ser amado por Deus. Permita-se de se lançar no colo de Deus. Você é esse templo vivo que Ele habita, e Ele quer ficar com você hoje e sempre. Amém.